bom, sejam bem-vindos. Vamos dar início então ao nosso culto de oração desta noite, hoje dia 17 de junho de 2020, agora são 18 horas. Nós tivemos que começar com um culto mais cedo hoje, porque estamos fazendo o culto presencial, juntamente com a transmissão que temos feito, e por causa de um decreto aqui da prefeitura que os estabelecimentos eles podem ficar abertos apenas e até às 20 horas, então para que dê tempo, para que a gente possa transcorrer tranquilamente com o culto, às quartas-feiras, que normalmente começa às 19h30, nós tivemos que antecipar para esse horário, até que as coisas normalizem. Mas vamos dar início então ao nosso culto de oração. Quero agradecer a presença de todos que estão participando, principalmente os irmãos que estão a caminho da igreja e também os irmãos que estão online acompanhando essa transmissão de seu lar. Obrigado pela sua participação. Vamos ler o trecho bíblico que vai ser o trecho base para a pregação dessa noite, que encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a vida cristã dos salvos, que é entristecendo o Espírito Santo. Entristecendo o Espírito Santo. O trecho que vamos ler é o trecho de Efésios capítulo 4, versículo 30. Logo em seguida, eu vou pedir para que o irmão Jomar ore a Deus, pedindo a ele a direção para o culto e para a pregação que vamos ouvir daqui a pouco. Então vamos ler o trecho, depois o irmão Jomar vai orar. Vamos ler então. Diz assim a palavra de Deus. Se os irmãos estão aí em seu lar, peço a você também, pegue a palavra de Deus e venha abri-la no livro, na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Irmão Jomar, peça a Deus que abençoe o nosso culto. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, nesse lugar consagrado, para que nós possamos orarmos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, sem merecimento nenhum nosso. Obrigado, Pai, que o Senhor também possa estar trazendo os demais irmãos, para que juntos podemos glorificar o Teu nome com os cânticos. Também que o Senhor esteja com as pessoas que estão online, que o Senhor também fale no coração delas. Também abençoa a Tua palavra, o pastor que vai trazer esse ensinamento para nós, que nós possamos sair daqui edificados. Eu oro no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Vamos cantar o nosso primeiro hino. E o hino que nós vamos cantar é do Voz de Melodia, hino de louvor. Apenas a primeira estrofe nós vamos cantar. Apenas a primeira estrofe. Dos irmãos que estão passando por dificuldades espirituais,
que Deus venha visitá-los, encorajando-os. Irmã Noeli, em voz alta, orando a favor dos irmãos em Cristo que estão passando por dificuldades. Pai de amor, de bondade, venha Deus, na tua santa presença, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Quero colocar em especial, ó Pai, todos os irmãos, ó Deus, que neste momento estão enfraquecidos espiritualmente, pela falta mesmo dos cultos, ó Pai, de poder estar em comunhão. Com certeza isso, ó Deus, prejudica, Pai. Que o Senhor venha fortalecê-los na fé, venha encorajá-los, ó Deus, e que a cada dia, Senhor, eles lembrem, ó Pai, do sacrifício que o Senhor fez na cruz, que não foi nenhum outro, foi o Senhor. Que eles possam, ó Deus, ser gratos pelo ar que respiram, pelo dia que o Senhor nos dá. Que eles possam ser fortalecidos novamente no Senhor, ó Pai. Eu não sei, Senhor, quais são as dificuldades de cada um, mas eu peço, ó Deus, que o Senhor os visite e também abençoe os irmãos que estão ouvindo a mensagem, ó Pai, amigos que ainda também não são cristãos, que o Senhor venha falar aos seus corações e que o Senhor venha fortalecer a todos, ó Deus, em nome de Cristo que eu oro e agradeço, amém. Amém. Muito bem, na sequência nós vamos cantar o hino do Hinos de Louvor, Grandioso Pai, também o hino de número 1, Grandioso Pai. Vamos cantar apenas a primeira estrofe, número 1, Grandioso Pai. Adoecidas, orar pelo tratamento, pela recuperação, inclusive que Deus possa direcioná-los a bons médicos, tá bom? Vamos orar então por saúde. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, glória à sua presença, perdão pelos meus pecados, minhas falhas, agradecendo, Pai, por esse dia, agradecendo por estar na sua casa, Deus. Veio, Pai, em especial pedir pelas pessoas, Pai, que estão doentes, algum problema de saúde, Pai, que o Senhor esteja ajudando, Pai, aqueles que precisam de exame, que possam estar saindo, Pai, que o Senhor esteja encaminhando o médico, Pai, faça o tratamento certo, Deus, e que venha estar melhorando, Pai. Que o Senhor esteja restaurando a saúde de cada um, e obrigado, Pai, por tudo, em nome de Cristo, amém. Amém. Obrigado, Hilário. Quero desafiar os irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão, inclusive os irmãos que vão assistir depois ao culto, que você participe conosco, tá bom? Inclusive acompanhando a leitura no período de oração, inclusive cantando conosco, tá bom? Nós estamos fazendo questão de projetar ali para que você possa cantar conosco. Nós cremos que a adoração a Deus através da música, ela é um canto congregacional, ou seja, é a igreja na coletividade que deve adorar a Deus. Muito bem, nós vamos cantar agora também do Hinos de Louvor número 3, o número 21. Nós vamos cantar este hino, número 21, Divino Amor. Depois eu quero convidar a irmã Jennifer para orar a favor dos das pessoas que necessitam de arrependimento. E pensando nos irmãos de Cristo, a evangelização deles, tá bom? Vamos cantar Divino Amor. Morrer por nós, o Filho do
vamos orar agora a favor da conversão das pessoas, né? E também a evangelização dos crentes, tá bom? Irmã Jennifer. Senhor Deus e Pai, me coloco em sua presença, Senhor. Primeiramente, Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, minhas falhas, agradecendo o Senhor, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, e agradecendo, Pai, por podermos estar na sua casa, mesmo em um número reduzido, mas podemos, Pai, estar reunidos louvando ao Senhor, Deus. Peço, Deus, em especial que o Senhor venha estar vendo, Deus, essas pessoas que precisam de salvação, que o Senhor quebrante o coração delas, para quando elas forem evangelizadas, elas se arrependam dos seus pecados, elas aceitem o Senhor como Salvador de suas vidas, Pai. Peço também que o Senhor nos dê força para nós, para que possamos, Pai, sempre continuar evangelizando, Pai, falando de Cristo para as pessoas, levando os folhetos e falando, Pai, como é bom ter o Senhor na nossa vida, Pai, testemunhando da nossa vida, das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Peço também que o Senhor nos ajude a ser um testemunho para que essas pessoas vejam também na nossa vida e vejam como é maravilhoso, Pai, servir ao Senhor. Peço que o Senhor nos dê sabedoria cada vez que formos falar com essas pessoas e que o Espírito do Senhor venha trabalhar na vida de cada pessoa que precisa do Senhor. É isso que eu oro e agradeço no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. Obrigado, Jennifer. Nós vamos cantar agora o último hino, tá bom? Depois as crianças vão subir para o culto infantil. Nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu vou pedir logo depois que nós cantarmos a próxima música, que é do Voz de Melodia, Faz-me um Forasteiro, apenas a primeira estrofe. A irmã Marinalva vai orar a favor do nosso tempo de estudo da palavra de Deus. Também lembra as crianças no culto infantil. 337 do Voz de Melodia, Faz-me um Forasteiro. Vamos cantar então? Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, forasteiro igual a ti. Faz-me almejar os tesouros celestes e não terrestres. Guia-me sempre no teu caminho, no céu e sem desviar. Faz-me um forasteiro aqui, meu mestre, até que eu veja meu proximar. Então a irmã Marinalva vai orar a favor do culto e também o estudo, o tempo com as crianças também. Senhor Deus Pai, mais uma vez, Senhor, na sua santa presença também, Senhor, pedindo perdão dos pecados, Deus Pai, pedindo que o Senhor possa estar purificando minha vida e também meu coração, quero estar colocando o Sua paz de graça de uma maneira bem especial, estudo a Sua palavra também, que o Senhor possa vincular nosso coração, nos ajude a ouvir, ser praticante da Sua palavra também. Peço também pelo estudo das crianças lá em cima também, que alguma criança também possa estar aceitando Cristo como Senhor e Salvador. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então as crianças podem acompanhar a professora Juliana, tá bom? E nós vamos estudar também a palavra de Deus e hoje eu quero lhes falar sobre entristecendo o Espírito Santo. Entristecendo o Espírito Santo. Para isso, abra sua Bíblia mais uma vez na carta, no livro aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Temos aqui uma orientação aos crentes, uma orientação à igreja de Cristo. Você já ouviu alguém dizer essa frase para alguém? Jesus está triste com você. Você já ouviu alguém falar isso para alguém? Você já falou isso para alguém? Normalmente a gente fala isso com as crianças, né? Mas não é somente as crianças que entristecem o coração de Deus, né? Nós também entristecemos o coração de Deus. Deus está triste com você. Jesus está triste com você. O que seria entristecer? Entristecer, irmãos, é provocar dor, ferir,
causar tristeza, desapontar. É triste, irmãos, que nós possamos deixar Deus triste. E o mais triste é saber que nós o fazemos. Eu o deixo triste, muitas das vezes. Muitas das vezes nós o desapontamos. Mas pastor, Deus não sabe tudo. Irmãos, Ele sabe. Mas quando nós o entristecemos, Ele fica desapontado, embora saiba. É a mesma coisa você tendo talvez uma dificuldade com alguém e aquela pessoa faz coisas que você não gosta. E embora você saiba que aquela pessoa, todas as vezes que você se aproxima daquela pessoa, ela lhe fere de alguma maneira, e você sabe que aquela pessoa lhe fere, pode ser um filho, uma filha, um parente. Todas as vezes que você se encontra com aquela pessoa, alguma coisa desconfortável acontece. O fato de você saber, isso não minimiza a dor. Então, nós podemos provocar desapontamentos em Deus. Não somente nós nos entristecemos com atitudes de outras pessoas. Você já ficou desapontado ou desapontada com alguém que fez alguma coisa no campo de pecado e você não queria que ela tomasse aquela decisão, você não queria que aquela pessoa seguisse aquele caminho, aí você olha para a vida daquela pessoa e você fala, nossa, eu estou tão desapontado, eu estou tão triste, né? É sobre isso que nós estamos falando, mas nós estamos falando na dimensão divina. É Deus se entristecendo conosco. A Bíblia nos orienta a não fazer isso, a não entristecer o coração de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos buscá-lo em oração e pedir que Ele nos ajude no trato desse tema tão importante para nós. Querido Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela igreja estar com as portas abertas. Tenho certeza que muitos irmãos há 1 mês, há 2 meses não estão conseguindo ir à igreja, porque talvez a sua cidade, o seu estado está aí debaixo de um decreto de isolamento total. E embora Piraquara tenha tido essas restrições, mas em alguns momentos nós temos tido essa flexibilização que nos permite, alguns dos irmãos, não todos, embora sejamos em dezenas, alguns poucos vieram e conseguiram chegar à igreja hoje. Isso justamente por causa do isolamento. Nós estamos fazendo um culto reduzido, mas que alegria, ó Deus, estar em torno da sua palavra, entre irmãos em Cristo, estudando a sua palavra. Pai Santo, eu peço ao Senhor, fala-nos ao coração, ó Deus. Aponta para nós, ó Deus, um caminho melhor, para que não venhamos entristecê-lo. Pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que agimos sem arrependimento, isso causa tristeza em Deus. Deus espera que a gente haja de maneira adequada, né? E quando nós erramos, Deus fica muito triste quando nós não demonstramos arrependimento. Nós podemos trazer isso para a dimensão humana, né? Eu tenho aqui muitos pais e muitas mães. Certamente os teus filhos lhe deixam tristes, né? Por causa de alguma postura que eles tiveram, alguma decisão que eles tomaram. E às vezes quando você vê e você flagra o seu filho cometendo um pecado, e você o confronta, e você o ensina, e você o exorta, você é mãe, você é pai, o que você espera dos seus filhos? Você espera, eu vou dizer o que você espera. Você espera que eles fiquem contritos. Você espera que eles fiquem com o espírito deles abatido e eles demonstrem o quê? Arrependimento, né? Isso vai alegrando o seu coração, porque vocês sabem que esse menino, essa menina está pegando o caminho correto, né? Não é diferente com Deus. Então, quando alguém insiste em agir de forma contrária à palavra dele, à palavra de Deus,
podemos afirmar com certeza, sem titubear, que aquela postura está deixando Deus triste. Deus é uma pessoa e Ele se entristece. Deus o Pai se entristece, Jesus se entristece, o Espírito Santo que habita em nós, Ele convive conosco todos os momentos. Ele se entristece. Não mais Deus habita no alto e sublime lugar. É verdade, Deus o Pai habita no alto e sublime lugar, mas o Espírito Santo, Ele habita no nosso corpo. Ele nos acompanha. Embora Deus habita no céu, a gente sabe que Deus, Ele é onipresente. Deus o Pai também está conosco todos os momentos. Então, às vezes, nós precisamos avaliar, olhar para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre os comportamentos ou as atitudes que são emblemáticas, que eu posso garantir a você que deixa Deus triste, né? Nós poderíamos tecer aqui inúmeras descrições de atos de pecado que deixam Deus triste, mas eu vou usar a própria carta de Paulo aos Efésios para demonstrar isso para vocês, né? O próprio trecho ele vai trazer para a gente algumas posturas, alguns comportamentos que deixam Deus triste, né? Eu não vou esgotar porque são tantos os comportamentos. Eu vou me deter em 3 principais comportamentos, né? Porque eu estou seguindo uma linha de raciocínio ordenada na leitura do trecho, tá bom? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia para Lucas 19, antes de nós começarmos a comentar um pouquinho sobre esses comportamentos que entristecem o Espírito Santo, né? Lucas capítulo 19, versículo 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. Esse trecho está narrando uma parte do terreno de nosso Senhor Jesus. E aqui nesse trecho, Jesus está próximo do seu 3º ano. Bem, ele já está no seu 3º ano de ministério, ele teve 3 anos, né? Aqui. Lucas 19, 41 narra para nós uma situação muito dramática para Jesus Cristo, né? Apenas aqui reforçando o que eu havia dito, que Deus se entristece, né? Jesus se entristece. Lucas 19, versículo 41 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, o que diz aí? Chorou. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Por que Jesus chorou, né? Por que Jesus chorou? Irmãos, esse trecho aqui, deixa eu comentar ele rapidamente antes de nós entrarmos para a carta aos Efésios. Esse trecho aqui está falando que o Senhor chorou porque Ele sabia que aquela multidão que gritava freneticamente, né? Salve o Rei dos Judeus, né? Salve, Hosana ao Filho de Davi. Jesus sabia, irmãos, que aquela mesma multidão o rejeitaria. E aquilo deve ter trazido uma grande dor no seu coração. Saber que num dia as pessoas estão te recebendo, aclamando o rei, e na cena seguinte, no virar da página, aquela mesma multidão furiosamente o rejeitaria. Mas a diferença ali de Lucas é que são ímpios entristecendo Jesus Cristo. São ímpios entristecendo Jesus Cristo. O que eu quero conversar com vocês nessa noite, com os irmãos que nos acompanham nessa transmissão online aqui no Facebook, é que crentes também podem entristecer o Senhor. E o trecho que vamos estudar fala exatamente sobre isso, né? Crentes que escolheram manter-se numa postura pecaminosa, né? Eles não se arrependeram, eles permaneceram numa vida suja, cheias de pecados. Então, a Paulo ele vai descrever alguns comportamentos, eu vou me deter em apenas 3, numa sequência aqui, tá bom? Nós vamos estudar Efésios 4, o versículo 25, pode abrir sua Bíblia,
o versículo 26 e o versículo 27, tá bom? Pastor, por que o senhor escolheu só 3? Porque eu estou seguindo uma leitura ordenada, né? Numa outra ocasião eu vou ler outros trechos que também falam sobre posturas de comportamento que entristecem o Senhor. E aqui no versículo 25 eu tenho uma postura de comportamento, no versículo 26 uma segunda postura, e no versículo 27 uma terceira postura. Há outras posturas. Muito bem, vamos lá então, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus? Primeiro comportamento que entristece o Espírito Santo é a prática insistente de mentiras. É a prática insistente de mentiras. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 25. Olha que diz aí a Bíblia com muita clareza. Por isso que eu havia dito no começo, irmãos, existem algumas posturas que sem qualquer margem de dúvidas eu posso falar, isso está entristecendo o coração de Deus. Sem sombra de dúvidas. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, deixando a mentira. Irmãos, você sabia que a mentira é um dos pecados mais listados na Bíblia? E a mentira não é apenas faltar com a verdade. Mentira também é faltar com a verdade. Mas mentira também é distorcer a verdade. Não contar a verdade, porque você pode apenas ficar no silêncio. Omissão também é mentira, é uma forma de mentira. Quem foi que pegou isso? Aí você imagina, se eu ficar em silêncio, eu não vou me culpar, embora tenha sido eu que peguei, hipoteticamente. Então, veja, olha que interessante. Falar uma mentira quer dizer faltar com a verdade, ou seja, mentir descaradamente, contar uma outra história, contar um outro fato, isso é mentira. Mas faltar com a verdade também é mentira. Omissão é um tipo de mentira. Distorcer um fato também é mentira. Acrescentar algo a um fato também é mentira. Diminuir o fato também é mentira. Aliás, foi assim que Satanás ludibriou a Eva, tirando e acrescentando coisas. Então, mentir não é apenas contar uma outra história, inventar uma outra história. Pode ser que você não contou a verdade. Você simplesmente silenciou. Pode ser que você distorceu ela propositalmente. Pode ser que você diminuiu, pode ser que você aumentou. A mentira, irmãos, é algo bem sutil na verdade, porque todos nós estamos sujeitos a cair nesta área, principalmente porque a mentira ela traz uma roupagem que você pode se safar, que você pode se sair bem não revelando aquele fato. É uma roupagem mentirosa, né? E todos nós lutamos com isso. Eu luto com esse fato, né, bíblico de que eu também posso cair na mentira, né? Ser um mentiroso, né? E a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos confessar as nossas mentiras para Deus e para o próximo. Precisamos confessar para as pessoas que nós mentimos. É uma das áreas mais difíceis de serem feitas, não é? A gente fala assim, mentira é pecado, mas é uma área muito delicada de ser tratada. Porque pode ser que a sua mentira contada envolva toda a camuflagem de uma situação, de uma decisão que você entrou ou que você fez, que seja uma situação horrível, que causa, talvez, traga-lhe consequências até jurídicas.
E você mentiu aquilo. Então, mentir é uma coisa muito delicada, é muito complexo isso. Então a Bíblia ela não vai nos ensinar que nós precisamos deixar a mentira. Fale cada um com o próximo uma verdade. Mas pastor, eu menti para minha mãe, eu menti para o meu pai, eu menti para minha esposa, eu menti para os meus filhos. Vá lá falar a verdade. Não é isso que diz o texto? Deixe a mentira, vá lá falar a verdade. Isso se de fato estamos arrependidos. O arrependimento, irmãos, é um bom termômetro para nós sabermos quando é que a gente deixa de entristecer Deus. Porque pode ser que haja pessoas que estejam me ouvindo que vivem uma mentira. Deus está triste. É a mesma coisa você conviver com alguém que fez algo de errado e ela contou uma outra história para você. E você sabe que ela contou uma outra história. Que ela distorceu, ou ela não contou a verdade, ou não contou toda a verdade, ou ela diminuiu, ou ela aumentou aquilo, enfim, você sabe. Você até se relaciona com ela, mas você sente uma tristeza. Por quê? Você sabe a verdade. Você fica triste por ela. Ela está mentindo para ela mesma. E achando que está mentindo para você. Mas às vezes está mentindo para a gente mesmo. O verdadeiro arrependimento, irmãos, não o remorso. O verdadeiro, ele nos leva à confissão e o abandono daquela prática pecaminosa. Então, normalmente, aquele que mente e vive uma mentira, aqui ó, ele tem que continuar mentindo para encobrir a mentira original. É ou não é? Estou errado? Qual o problema do mentiroso? É que ele tem que continuar mentindo, ou seja, não é que ele mentiu, um ato. É uma prática contínua, ele tem que viver uma mentira, porque ele não consegue sustentar uma mentira se ele não tiver que mentir mais vezes. Por isso que a Bíblia fala, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então o grande problema da mentira é que os mentirosos, eles têm que inventar outras mentiras para sustentar a primeira mentira. Por isso, irmãos, que é uma área muito delicada e tem muito marido que mente para a esposa e não consegue falar a verdade. Porque ele vai ter que confessar, na verdade, uma multidão de pecados. Porque ele teve que contar história em cima de história para tentar encobrir aquela primeira vez que ele tentou ocultar. Por isso que muitas pessoas preferem deixar quieto. E eles dizem assim, ah, mas eu não matei, eu não roubei. O que é mentira? Não, mentira, meu caro. Mentira é pecado. O salário do pecado é a morte. E mentira entristece o coração de Deus. Só isso. É muito difícil sair da mentira, irmãos. Fácil mesmo é mentir, viu? O fácil mesmo é mentir. Por isso que é uma área que a gente não vê pessoas que têm problemas nesta área, a gente não consegue perceber elas crescendo espiritualmente. Porque elas estão vivendo numa mentira. Elas não conseguem crescer. Entra ano, passa ano, entra ano, passa ano. Ouve pregação, toma decisão, ouve pregação, toma decisão. Mas não vai, gente. Por que não vai? Porque a Bíblia nos ensina em Provérbios que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre, jamais prosperará. Não vai, gente, para frente. Não vai, não adianta. Pode orar, pode jejuar, pode vigiar, não vai. E por que as pessoas têm muita dificuldade com essa área de mentira? Gente, vocês não sabem como isso é complexo. Porque as pessoas que mentem, elas pensam assim: mas pastor, se eu falar a verdade agora, nossa, já se passou tantos anos. Ou, nossa pastor, isso aconteceu mês passado já e eu sustentei isso até agora. Como que eu vou falar para ela? Como eu vou falar para ele agora? Como eu vou falar para eles, os meus filhos agora? As pessoas têm dificuldade porque isso corre o risco de quebrar a confiança.
né? A pessoa pensa assim, nossa, se mentiu para mim isso, o que mais não mentiu, né? As pessoas têm medo de falar a verdade porque elas têm medo de perder a credibilidade. Como se tivesse, né? Mas têm medo de perder a credibilidade. Elas têm medo de perder a reputação. Nossa, mas eu sou da igreja batista, né? Grande coisa, né? Não, mas eu sou o líder da minha casa, eu faço parte da diretoria da igreja. Eu sou pastor. Então tem medo de perder a reputação. Algumas pessoas não falam a verdade porque tem medo de perder o casamento. É ou não é? Não, pastor, o senhor está louco? Se eu falar a verdade, já era meu casamento. Se eu falar a verdade, pastor, já era meu trabalho. Pastor, se eu falar a verdade, já era igreja. A pessoa pensa, se eu falar a verdade, ninguém mais confia em mim. Então ela prefere viver uma mentira. Então ela vive, infelizmente, irmãos, ela vive um faz de conta. Eu faço de conta que eu sou um crente piedoso. Eu canto, eu louvo, mas eu sei as trevas que eu ando. E Deus sabe. E Deus que habita em você está triste. Por isso que Ele não fala mais em você. Ele até fala, mas você não ouve, né? Às vezes quando nós não somos ouvidos, a tendência é parar de falar, né? Isso é muito ruim. E a pessoa, para manter aquela mentira, tem que inventar outras mentiras. Então, aqui, o que é que entristece o Espírito Santo? Você diz, é a mentira. Verdade? Mas o trecho está falando aquele que insiste da mentira. Estão entendendo a diferença? Insiste numa mentira. Aí a pessoa pensou assim, mas eu me arrependi. Eu até confessei. Confessei para Deus, não serve? Algumas pessoas já vieram falar assim para mim, eu já pedi perdão para Deus. O que diz Efésios 4:30? Fale a verdade com quem? Deixe a mentira. Irmão, vamos ler o texto? Vocês estão meio duvidosos aí. Vamos ler para acabar com essa dívida, olha, essa dúvida. Qual que é o trecho mesmo? 25. Por isso, deixando a mentira a cada um a verdade com quem? Pastor, eu tenho que falar lá com a minha esposa? Tem ou não? Eu tô achando que vocês têm falta de convicção. Tem ou não? Tem, irmãos. Pastor, eu traí meu marido. Eu escondo ou eu conto para ele? Pastor, já vou falar, meu marido é brabo. Ele vai largar de mim. Irmão, você quer que eu conserte a bagunça que você fez? Pastor, por favor, eu estou aflita. Fala a verdade para ele ou não? O que diz Efésios 5:30? 5:30 não, 5:25. Deixe a mentira, fale cada um a verdade. Irmã, eu sei que vai ser muito difícil, mas se você está arrependida e quer salvar o seu casamento, pastor, mas ele vai me deixar. Você já perdeu, você cometeu adultério. Você já perdeu o seu casamento. O que eu estou orientando a você é que você tenha a promessa que você está debaixo da misericórdia se você confessar e deixar. Mas o casamento você já perdeu, você já cometeu adultério. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia e o seu casamento possa ser restaurado. Algumas pessoas falam assim para mim: pastor, se eu falar a verdade, que garantias eu tenho? As pessoas colocam os pastores em maus bocados, gente. Como que eu vou dar garantia? Você está doido, é? A pessoa cometeu lá, super feliz, vamos pensar no adultério, né? A pessoa estava lá feliz, né?
abriu brecha, flertou com a pessoa, o rapaz com a menina, ou a menina com o rapaz, flertou, trocou mensagens, né? Mandou o WhatsApp, apagava o histórico e tudo mais. Aí um dia a casa cai, alguém descobre. Aí ela vem para mim, ou ele vem para mim e fala: pastor, fiz uma besteira na minha vida, cometi adultério, pastor. Pronto, falei, pastor. Chore, aquele sofrimento. E agora o que é que eu faço? Provérbios 28, 13. Aquele que encobre, aquele que oculta, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmãos, eu não posso dar garantias alguma das consequências que você vai ter que lidar. Talvez ele fale: olha, já que você fez isso, então nosso casamento acabou, você segue sua vida, eu sigo a minha. Fazer o quê? O que eu posso fazer? O que eu posso dizer, afirmar com certeza, é que se você confessar e deixar, você tem uma promessa. Não quer dizer que Deus vai resolver todos os seus problemas, mas Provérbios diz que você alcançará a misericórdia. Isso é suficiente para te encorajar a falar a verdade. Então a pessoa, ela pensa: se eu, depois de tantos anos, falar a verdade, vou perder meu casamento, vou perder meu trabalho, vou perder meus amigos, vou perder a minha família. Na verdade, irmãos, essa pessoa já perdeu Por que eu sei disso? Que ela já perdeu? Porque ela vive um faz de conta. Os relacionamentos dessa pessoa mentirosa são todos relacionamentos íntimos ou superficiais? Superficiais. Ela já perdeu. Ela não tem profundidade de relacionamento. Gente, não tem. Por quê? Porque ela vive uma mentira. E ela tem que continuar mentindo. Olha nos meus olhos e fala a verdade. A pessoa olha nos olhos, nem pisca, e conta uma mentira para você. Você olha para a vida dessa pessoa e os relacionamentos todos, gente, não são relacionamentos de profundidade. São relacionamentos superficiais. Aí, agora pensa, Deus, na pessoa do Espírito Santo, habitando em você e você vivendo assim. É ou não para ele ficar triste? Sim. Por isso, irmãos, que a recomendação é que a gente confesse e deixe. Temos que confessar para Deus? É lógico que a gente tem que confessar para Deus. Mas você tem que confessar para quem você mentiu. Mateus capítulo 10, versículo 26. Mateus capítulo 10, versículo 26. A mentira, irmãos, ela traz uma falsa sensação de alívio. É ou não é? A pessoa lá cometeu um erro, ela mentiu, ela tem uma falsa sensação de alívio. E é só momentâneo, porque ela tem que lidar com as consequências. Por que, irmãos? Porque a verdade sempre vem à tona. E a verdade virá, irmãos. Se não vier neste mundo, virá no vindouro. Olha o que disse Jesus, Mateus 10, 26, 27. Diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. E o que se vos dizer ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então, irmãos, a Bíblia diz, ela diz com muita clareza que a verdade virá à tona.
Pastor, se eu confessar, tá bom, entendi. Se eu confessar agora, falar a verdade, eu não tenho garantias. Não, você não tem. Mas eu tenho misericórdia. Tem. Você tem misericórdia. Você poderá alcançar misericórdia. Ok. Eu tenho que confessar para Deus. Isso. Você está entendendo. Eu tenho que falar a verdade com o meu próximo. Isso. Você está compreendendo agora. Ok. Se eu falar, eu não preciso tratar uma vez no futuro, Deus não vai cobrar isso? A Bíblia diz que se você tratar aqui, morre aqui. Então eu acho isso muito interessante. Então a vida de alguns crentes, elas são caracterizadas pela mentira. Eles encobrem, eles falseiam, eles mentem. E o problema da mentira, irmãos, ela é viciante, viu? Porque você tem que continuar mentindo. Então para em algum momento, pisa no freio e trata. Então esse trecho é muito claro. Ok? Muito bem. Segundo comportamento que entristece o coração de Deus. Segundo comportamento que entristece o coração de Deus. Versículo 26. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira. Qual seria o segundo comportamento que entristece o coração de Deus? É você permanecer irado. É você permanecer irado. Eu gostaria de explicar isso com muita cautela. Ira é pecado? Ira não é pecado. Permanecer na ira, sim. Olha o que a Bíblia fala. A primeira parte do versículo. O que ele diz aí? Alguém pode falar em voz alta? Irai-vos e não pequeis. Irmãos, a ira não é necessariamente pecado. A ira, ela pode te levar a cometer pecados. Porque talvez você não consegue lidar com aquela insatisfação de injustiça. Aqui, ó. O que é ira? Ira, presta atenção no que eu vou falar. Ira é a manifestação negativa da justiça. Ira é a manifestação negativa da justiça. Deixa eu explicar. Você vê um grupo de pessoas protestando na rua. Ok? Eles estão no direito dele de protestar. Aí essas pessoas, elas pegam e começam a depredar tudo. Eles atam fogo a ônibus. Eles pegam e começam a agredir a pedestres. Você vendo aquilo, você pode se irar. Por quê? Porque você sabe que aquele ato não é justo. Então a sua expressão é de ira em relação àquela manifestação delinquente. Então a ira em si, imagine, eu vou pecar porque eu estou insatisfeito com a postura errada daquele cidadão? Por isso que o texto fala, irai-vos e não pequeis. Todas as vezes que nós estamos diante de uma injustiça, eu me iro. Inclusive, a ira é uma manifestação divina. A Bíblia fala que Deus se irou muitas das vezes, então quer dizer que Deus pecou. Há vários trechos na Bíblia que falam sobre a ira de Deus. Por exemplo, Números 12, versículo 9. Abre lá. Números. Aqui nós estamos falando, Deus tratando com Israel na peregrinação ali no deserto. Números capítulo 12, versículo 9. Números capítulo 12, versículo 9. Quem pode ler em voz alta?
contra ele se acendeu e retirou-se. A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Vá para Colossenses capítulo 3, porque alguém pode falar, não, mas isso é o Velho Testamento. Vá no Novo Testamento, Colossenses 3 agora, Colossenses capítulo 3, versículo 6, Colossenses capítulo 3, versículo 6. O que diz aí? Quem pode ler? Em voz alta, irmãos. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de desobediência. Isso. Por estas coisas é que vem a ira. E que coisas são essas? O que é que pode provocar a ira de Deus? Leia os versículos anteriores, tá, Jomar? Isso é a interpretação bíblica. Ó, ele vai dizer o seguinte: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí eu pergunto a vocês, vou perguntar ao Hilário, ele fez já homilética, né? Ele já é um pregador. O Jomar também já fez, mas eu vou livrar o Jomar dessa. Vou perguntar para o Hilário, que coisas são essas que traz a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, Hilário? Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Tá vendo, gente? Existem posturas de comportamento que traz a ira. Então, o trecho bíblico diz assim, presta atenção: irai-vos e não pequeis. Onde entra o pecado aqui? Não se ponha o sol sobre vossa ira. Isso quer dizer o quê? Você permanecer na ira. Por quê? Gente, presta atenção. A ira, ela vai mexer com os meus sentimentos. Ok? Quando você está irado, é que você ficou insatisfeito com a injustiça. Um ato desonesto, uma pessoa foi desonesta e você ficou irado com aquilo, com razão. O problema, irmãos, é que a ira humana, ela leva o ser humano, o homem, eu e você, ao descontrole emocional. A ira humana nos leva ao descontrole, aqui ó, não apenas emocional, mas ela nos leva ao descontrole racional. Alguns ficam completamente irracionais por causa da ira. Mas pastor, Deus não fica irado? Fica, mas ele não perde o controle. Deus não perde nem o controle emocional, nem o controle racional. Pelo contrário, ele é capaz de esperar muito tempo e quando for aplicar a sua ira, ele fazer em pleno senso de justiça. Eu não tenho senso de justiça. Inclusive, por exemplo, a gente fala assim na pedagogia infantil: quando você for disciplinar seu filho, não discipline na ira. Por que não? Porque você não vai sentir o peso da sua mão. E você pode ser demasiadamente injusto, punição desproporcional ao erro que cometeu seu filho. Então deixa passar a ira, acalma seu coração, ajusta lá os seus sentimentos e os seus pensamentos e vai lá corrigir seu filho. Não faça isso na ira, porque eu e você, irmãos, o homem, ele perde o controle. Por isso que a Bíblia vai dizer, na dimensão humana, que a ira ela só traz consequências. Por isso que Tiago vai dizer algo bem interessante. Vamos ver esse texto? Tiago 1, versículo 20. Tiago 1, versículo 20. Por que eu não devo permanecer irado? Eu acabei de dizer que a gente perde o senso de justiça, né? Olha o que diz Tiago 1, 20. Porque a ira do homem, o quê? Não produz a justiça de Deus. Por isso que nós devemos levar a Deus as nossas decepções e deixar para que Ele trate dessas coisas.
E às vezes, irmãos, quando eu não consigo entregar para Deus, aqui é comigo, ó, presta atenção, vocês vão entender a linha de raciocínio aqui do Paulo. Se eu não entregar para Deus, o que vai acontecer com a minha ira? Se eu me deixar mover pela ira, eu vou lá e vou fazer o quê? Justiça. Eu vou tornar vingança. Vingança. Aí eu vou falar com você na hora que você está aplicando a vingança. Você está com raiva. Você está irado. Você está descontrolado. Aí você vai falar assim para mim, mas eu quero pisar mesmo. Oh, calma. Eu quero machucar. Eu quero que esse miserável sinta o que eu estou sentindo. Eu quero ver ele sofrer. Eu quero ver essa pessoa chorar porque ela me fez chorar. Nós somos assim. Por isso que a Bíblia fala, não se põe o sol sobre vossa ira. Inclusive nós fazemos, quando nós estamos irados, nós fazemos tudo que Deus pede para a gente não fazer. Nós desejamos a morte daquela pessoa. Nós amaldiçoamos aquela pessoa. Estou exagerando? Não estou, irmãos. É a natureza humana. Por isso que a Bíblia fala que a justiça do homem, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, como é que eu lido com a ira? O que a Bíblia nos orienta? Não se põe o sol sobre vossa ira. Tá bom, pastor, mas como que eu faço isso? Aí você vai ter que ler o versículo de Efésios 4. Efésios 4, versículo 31 e 32. O que eu faço então, pastor? Aí você tem que praticar o 31 e 32. Vai dizer o que? O 31 e 32. Longe de vós todo o quê? Amargura. Aqui, ó. Olha o que a ira fez com você. Deixou você extremamente amargurado. Aí ele vai te dar longe de vós a amargura. Ele continua. E cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Aí ele vai te dar uma bela de uma sugestão. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Muito bem. Então o conselho de Deus é longe de vós, que é a mesma expressão do Salmo 37:8. Vamos ver, para a gente terminar esse segundo comportamento? Salmo 37, versículo 8. Salmo 37, versículo 8. Diz assim. Conseguiram chegar? Salmo 37, 8. Deixe a ira. É o mesmo sentido de longe de vós. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará legal. Não, isso vai acabar mal, né? E você que já agiu na truculência da vingança, você mesmo pode comprovar. Aquilo acabou mal. Por isso que o conselho de Deus é, não se põe o sol sobre vossa ira. Quando você permanece assim, Deus está entristecido. Muito bem. O versículo 27 de Efésios, capítulo 4, vai tratar de um terceiro comportamento que entristece o coração de Deus. Nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Irmãos, quando nós tratamos sobre o diabo, existem dois grandes perigos que nós podemos cometer. Ok? Hoje a gente fala sobre o diabo. O primeiro perigo, quando nós tratamos sobre o diabo, é superestimá-lo. Esse é o perigo. Superestimá-lo, ou seja, é dar mais crédito do que ele tem.
é colocá-lo numa posição acima daquele que ele possui. Aqui comigo. Algumas pessoas veem o diabo como um Deus caído. Só que o diabo não é um Deus caído. O diabo é um anjo caído. Então, embora ele seja poderoso, o diabo, ele não equipara-se a Deus. E algumas pessoas cometem esse erro. Equipará-lo. Inclusive, as pessoas que equiparam o diabo a Deus, eles advogam que existe uma tensão entre o bem e o mal. Irmãos, não existe uma tensão entre o bem e o mal. Não existe uma tensão. Existe o bem e o mal. Mas não existe uma tensão entre Deus e o diabo. Por que não? Porque Deus pode destruí-lo a qualquer instante. Que tensão é essa que você está falando? Deus pode destruir o diabo a qualquer instante. E Deus não precisa de muito esforço para destruí-lo. Porque a Bíblia fala que Ele assim o fará pelo sopro da sua palavra. Como que o diabo vai ser destruído? Pelo sopro da sua palavra. Então é um erro quando nós superestimamos o diabo. Ele é poderoso, mas equipará-lo a Deus é uma tolice. Ok? Deus pode destruí-lo sem muito esforço. Um outro erro que nós cometemos é subestimá-lo. É um outro erro que alguns crentes cometem. Subestimá-lo. Ou seja, não dar crédito nenhum. Alguns dão crédito demais. Outros não dão crédito nenhum. Ou seja, eles são completamente alheios, alienados. Eles ignoram os desígnios, a atuação, a influência e a pessoa do diabo. Esse é um outro erro que alguém pode cometer. Algumas pessoas não consideram que ele atua nos filhos da desobediência. Toda pessoa ímpia, irmãos, não sei se eu estou falando do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, não sei, seus primos, tios, sobrinhos, sobrinhas, colegas de trabalho, todos os ímpios são filhos da desobediência. Todos eles seguem um curso desse mundo. Todos eles. Todos eles são influenciados potencialmente pelo maligno. Todos eles. Por isso que a Bíblia fala, não escuta o conselho deles. Está lá em Salmo 1. Não se assenta na roda, sabe aquelas orientações? Por isso. Irmãos, algumas pessoas ignoram o fato dele ser um assassino, dele ser um mentiroso, um ladrão, que ele age contra os discípulos de Cristo como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Isso também é um erro. Então, eu não posso nem superestimá-lo e nem subestimá-lo. Pastor, então como é que eu trato com o diabo? Leia o que diz Efésios 5, 27. Como que eu trato com o diabo, pastor? O que diz Efésios 5, 27? Nem deis lugar ao diabo. Irmãos, você sabia que Jesus repreendeu a igreja de Tiatira lá no livro do Apocalipse? E sabe por que ele repreendeu a igreja de Tiatira? Porque eles estavam dando lugar ao diabo. E o diabo tinha trono até na igreja. O diabo, gente, tinha trono na igreja. A Bíblia fala que aquilo estava entristecendo o coração de Deus, a igreja de Tiatira. Por isso que Jesus repreendeu. E a Bíblia vai dizer lá que os crentes de Tiatira, eles estavam procurando as coisas profundas de Satanás. Muito provavelmente eles estavam mexendo muito com exorcismo e invocação de demônios.
na igreja. Deus não se agrada disso, viu, irmãos? Não se agrada não. As coisas profundas de Satanás, abrindo brechas, espaço para ele atuar na vida da igreja, criando situações propícias para manifestações demoníacas. Gente, a igreja é um espaço para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para aprender os ensinamentos de Deus, para praticar os ensinamentos de Deus. Não é para abrir espaço para manifestações demoníacas. Pastor, e se ocorrer, expulsa. Tu está abrindo um trono para ele tem até espaço para microfone. Até para se apresentar, o pastor pede para ele falar o nome. Cometendo o mesmo erro da igreja de Tiatira. Muitas igrejas fazem isso. Pastor, qual é o sentido de dar um lugar? Nem deis lugar. O que quer dizer essa expressão dar lugar? Eu nem invoco, pastor, eu nem gosto de mexer com esse trem aí. Eu nem gosto de ficar conversando sobre... Quando começa a falar sobre espíritos, demônios, sai fora. Você não precisa chamá-lo, invocá-lo explicitamente. Você pode ter algumas posturas na sua casa e está dando lugar ao diabo. Pastor, mas eu nem invoquei. Quantos meninos vão assistir um filme de demônio até eu já mando desligar? Você não precisa disso. Para que a sua casa seja um lugar onde Satanás habita. Mas por que habita? Porque o texto fala, nem deis lugar. Você está dando um espaço. Então você não precisa invocar. Basta você dar um espaço. Deixa eu dar um exemplo. Se você dorme sem trancar o portão, sem trancar a porta, sem fechar as janelas, você não está convidando o ladrão para entrar na sua casa, mas você está dando lugar para ele. Entendeu a analogia? Você pode não falar, ladrão, vai me roubar. Ladrão, entra aqui na minha casa. Você não precisa chamar ele. Basta você deixar o portão aberto, a porta destrancada e a janela aberta. E deixa alguns atrativos para ele do lado de fora. Aí você vai na polícia, vai fazer um boletim de ocorrência, eu fui roubado, eu fui furtado. Mas como que foi? O portão estava fechado? Não, estava aberto. A porta estava trancada? Não, estava destrancada. A janela estava fechada? Não, estava aberta. As suas ferramentas de valor, as suas coisas de valor, estavam onde? Está tudo escancarado lá fora. Você deu lugar para o ladrão. Não, que dei lugar para o ladrão, nada. Ele entrou porque quis? Sim, ele entrou porque quis. Mas você deu lugar para ele. O que será que os crentes estão fazendo em seus lares que está dando lugar? Quais são as portas abertas? Quais são as janelas que está sendo deixada aberta? Você não invocou, mas você deu lugar. Eu posso dar alguns exemplos práticos para vocês para eu terminar. Quem mexe com feitiçaria, mesmo que camuflada, pode não invocá-lo, mas pode deixar uma porta aberta, uma janela aberta. Por isso que às vezes quando a gente chega num lar e tem aqueles ídolos pendurados, aqueles santos, normalmente nós ficamos desconfortáveis. Não, mas eu não estou invocando demônio. Não, lógico que não. Mas está dando um espaço para ele. Nós sabemos que a prostituição também é usada pelo demônio. A imoralidade sexual. Quem mexe com isso, pode ser que você, mas não, nem invoca o diabo, cruz credo, pastor. Não precisa. Você só deixou a porta destrancada. Por isso que a Bíblia fala, lá na carta aos Efésios, inclusive aqui, ele vai falar o seguinte: você quer vencê-lo? Então você deve vestir-se
com toda a armadura de Deus. E toda a armadura posta ali em Efésios, ela é pautada sobre a vigilância. Fecha a porta, fecha a janela, varre todos os ídolos para fora e fique em vigilância. A orientação de Deus é: não dê lugar ao diabo. Ai, pastor, na minha casa a gente ora, a gente canta louvor. Nossa, eu canto muito louvor. Eu até ligo a televisão lá para assistir o canal dos crentes. Satanás não tem espaço na minha casa. A gente nem fala o nome dele. Não precisa falar. Ele pode estar assistindo o culto com você, inclusive. Não deis lugar ao diabo. As pessoas que dão lugar ao diabo entristecem o coração de Deus. Então, o trecho bíblico ele aponta para outros comportamentos, ok? Mas eu vou me deter em apenas nesses comportamentos. Então, que Deus possa nos abençoar, não é verdade? Que a palavra dele possa ter feito sentido ao seu coração e você possa ter aprendido mais da palavra do Senhor. Vamos orar para nós encerrarmos esse momento? Também quero agradecer os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa transmissão mais cedo, né? Começamos o culto hoje às 18 horas. Isso para que a gente fique dentro do período que é permitido os locais públicos ficarem abertos. Aqui em Piraquara a restrição é até às 20 horas. Então nós começamos às 18 horas para que a gente possa terminar com folga antes das 20 horas, tá? Mas normalmente o culto de oração é às 19h30, é às 7h30. Mas estamos fazendo assim temporariamente, tá bom? Então, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Nós vamos terminar com uma palavra de oração, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus, mais uma vez nós lhe agradecemos pela oportunidade que tivemos de estudar um pouquinho a sua palavra, de aprender mais da sua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, que o Senhor nos ajuda nas áreas que foram mencionadas aqui, sobre mentira, sobre ira e sobre dar lugar ao diabo. Que o Senhor trabalhe pessoalmente na vida de cada irmão, de cada irmã. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos que estão aqui presentes. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Que Deus possa lhes abençoar, tá bom? Apenas dando um aviso, sexta-feira a nossa igreja vai dar início a um estudo bíblico às sextas-feiras, às 20 horas. Não é apenas para o pessoal de Boas Novas, ok? É para eles, mas eu quero também estender a você que tem acompanhado a transmissão. É online, ok? E existe um aplicativo chamado Zoom, que é uma plataforma de conferência. Então, a gente vai começar uma série de estudos às sextas-feiras, às 20 horas, tá bom? Então, se você quiser participar, entre em contato comigo para que eu lhe passe algumas orientações. Provavelmente você deve já estar disponível 5 minutinhos antes das 8, porque eu tenho que chamar você e tenho que admitir você na sala, nessa plataforma chamada Zoom. Você vai precisar instalar esse aplicativo ou no seu celular, ou no seu computador. Então, você precisa se antecipar, tá bom? E já ficar disponível antes. Se você pedir para entrar às 8h10, infelizmente eu não vou poder, tá bom? Porque senão vai atrapalhar o estudo, né? O andamento do estudo. Então, 5 minutinhos antes eu já vou adicionar todo mundo que quer participar e vai ser mais ou menos 1 hora e meia, tá bom? Se der certo, nós vamos fazer assim todas as sextas-feiras, mais uma ferramenta à disposição da igreja, tá bom? Irmãos, Deus abençoe todos vocês, uma oração silenciosa, a igreja está dispensada, tenham todos uma boa noite.